sou Silvia Cavalcante do canal Tec Enfermagem. A matéria que foi junto com a de nutrição foi português. Então eu vou dizer os assuntos que nós estudamos em português, sendo que os assuntos em português é voltado para anotações de enfermagem, tá? Então a gente precisa ter boa comunicação com o ambiente de trabalho, com os profissionais que estão trabalhando com a gente, por isso que a gente tem português. E não pode haver erros de comunicação nas anotações de enfermagem. Então, iniciamos com comunicação. Comunicação, interação pela linguagem ou corpo, elementos da comunicação. Aí a gente vê emissor, mensagem, receptor, canal linguístico, código, contexto. Emissor, locutor e receptor, interlocutor. Tudo isso a gente vê em português. Gramática universal, linguagem informal. Variações linguísticas, linguagem informal. Histórica, variações linguísticas. Regional, sociocultural. Emissor, codificação. Receptor, decodificação. Mensagem, canal, código, contexto, referente. Funções da linguagem: referencial, denotativa, emotiva, expressiva, apelativa, fática, poética, metalinguística. Então, aí ele vai definir todas essas funções da linguagem. Eu não vou definir, só estou dizendo os temas que foram estudados. Pontuações: ponto, vírgula, ponto e vírgula, exclamação, parênteses, interrogação. Então, todas as pontuações gráficas, reticências, né, e assim por diante. Travessão. Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, a gente também vê. Acentuação de ditongo, abertos. Acentuação dos hiatos. Acento diferencial, trema. Regras importantes da acentuação: tritongo, ditongo, dígrafo. Aí ele passa a pesquisa de dígrafo. Aí a gente também vê como elaborar o registro de evolução de enfermagem. Então ele passa um texto onde o aluno ou os alunos vão fazer, né, manualmente. Não pode ser digitado, a gente precisa escrever. E todas as vezes que a gente chega na aula com o texto escrito, né, com aquela redação, vamos chamar de redação, ele vai analisar a nossa redação. Se tem acentos corretamente, se tem vírgulas corretamente, se tem pontuação correta, se tem acentuação correta. Então, tudo isso é analisado nessa redação que a gente faz na sala de aula. Ela geralmente é levada, essa redação, ela é levada para o lado da enfermagem, né? Porque como o curso é de enfermagem, então, geralmente eles pedem uma redação puxando para esse lado, para esse nicho da enfermagem. Então,
a gente vê orientações, como por exemplo, o técnico de enfermagem deve ter um bloco de anotações, né? O registro de evolução de enfermagem é um procedimento que afere o desempenho do quadro clínico do paciente. Então, a gente precisa estudar português levando para esse tipo de abordagem. Informações básicas que nós precisamos aprender em português. A data, a hora, o contato do acompanhante ou responsável, né, pelo paciente, o tempo de internação e transferências, motivo da internação, diagnóstico, descrição do estado, descrição do estado geral, funções digestivas, né, circulatórias, locomotoras e trato urinário. Então, a gente vê o emprego dos porquês, porquê separado e com acento, porquê separado sem acento, porquê junto com acento e porquê junto sem acento. Então, a gente vê o emprego. Aí a gente vê também classes gramaticais, substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, preposição, classificações das palavras com pronome, conjugação, advérbio, interjeição, paragrafação. Aí ele passa atividades para que a gente possa mostrar que a gente está entendendo os assuntos. A nossa redação, ela foi baseada em acidentes de trânsito em razão da ingestão de bebidas alcoólicas. Então, vocês observem que levando sempre para o lado da questão da saúde, né? Então, agora vamos para as atividades. As atividades é basicamente aquilo que, como eu sempre costumo dizer, é basicamente o que a gente vê na sala de aula, né? Então, eles pedem a comunicação que ocorre, né? E eles pedem que você diferencie o que é emissor, mensagem e receptor, né? Os professores de lá da minha escola, eles pedem isso. Aí a gente vai também ver o emprego do porquê. E a gente vai distinguir também as funções de linguagem que ele pede. Metalinguística, fática, poética, referencial, denotativa. Então, eles pedem tudo que eles dão no contexto, né, da matéria, da disciplina, eles pedem em aula, tá? Também nas atividades ou prova, eles colocam assim: o emprego da pontuação correta, né? Você tem que colocar. E entre outras coisas também. Eles vão pedir oxítona, né? A acentuação gráfica. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eles pedem também separação de sílabas e você dizer se é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eles querem que você diga se é hiato, ditongo, tritongo. E pede também para que você defina o que é dígrafo. Como é que ele é empregado? E a vírgula? Então, geralmente eles pedem a definição também. Perguntam a definição de tudo. O que é crase? Onde é empregado a palavra está, né? Esta, está.
está com acento, sem o R. Então eles perguntam, né? Aí colocam também os porquês, né? E é basicamente isso que a gente estuda no português, mas tudo voltado para a anotação de enfermagem, né? Que é tipo uma redação que a gente precisa estar levando todas as aulas. No primeiro dia de aula ele já pede para a gente fazer e a gente precisa ficar levando para ele corrigir aquela redação que a gente faz, porque todas as vezes que a gente leva, se tiver um erro, a gente tem que corrigir aquele erro para a gente entregar novamente a ele, e aí a gente vai anexando, grampeando. Aí ele sempre vai observando se tem alguma coisa errada ali, se tiver a gente precisa fazer novamente, escrever novamente aquela redação, tá pessoal?